Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, eu sou Fernando Sembranelli, CEO do Health Nova Hub. Hoje eu estou aqui com o professor da Universidade da Califórnia de San Diego, o brasileiro Alisson Muotri, né? Muito bacana tê-lo conosco, fiquei bastante impressionado conforme eu fui fazendo a pesquisa, né, da biografia dele, na verdade, muito impressionante. Ele é biólogo molecular, formado pela Unicamp, com doutorado em genética pela USP, pós-doutorado em neurociências e células-tronco no Instituto Salk de Pesquisas Biológicas dos Estados Unidos, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Califórnia, né? Mas a razão que a gente está conversando hoje foi, primeiro, que uma pessoa que trabalha com ele, a Willa Pontes, que a gente teve o prazer de conhecer, começou a falar da pesquisa que vocês fazem, né, usando um modelo experimental dos minicérebros, que era um termo que eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ter me formado em medicina. Então eu fiquei muito curioso, né? E posteriormente com o trabalho que o grupo do professor Alisson faz relacionado ao autismo, né? Um trabalho bastante ambicioso, pioneiro e de vanguarda, que motivou, né, também para conhecer um pouco mais da startup dele, que ele trabalha, Atismo, que está sediada hoje no Brasil, com objetivos bastante ambiciosos. Muito obrigado, Alisson, por estar hoje conosco. Obrigado a você, Fernando. Obrigado aí por ter organizado esse bate-papo. Excelente. Começa falando um pouco, né, para a gente que está entrando nesse... Como é que foi um pouco a sua trajetória até chegar onde você está? Você foi galgando aí, né, na neurociência. Como é que foi isso e como é que foi essa caminhada até chegar onde você está hoje? Tá. Como pesquisador. Tá, como pesquisador, assim, na verdade, você pergunta para pessoas da minha família, elas sempre vão dizer, você sempre foi um cientista, né? Estava sempre interessado aí e muito curioso, né, com as coisas. Só não sabia direito ainda para onde que eu ia, se ia ser física. Cheguei até a entrar na física, começar a pensar em cursar a faculdade de física, mas aí logo percebi que não, que acho que a biologia seria onde as grandes descobertas estariam por vir. Eu acho que eu acabei acertando, né? A gente teve grandes revoluções aí na física, na química, mas na biologia, depois de Darwin, grandes revoluções ainda não aconteceram, né? E a neurociência é o lado mais misterioso disso tudo, né? Então, acabei me dedicando, pensando nisso daí. Durante a graduação, já estava me interessando pela parte mais molecular, né? A Unicamp, ela dá uma formação muito boa de biologia molecular, engenharia genética. Eu já sabia que essa parte que mais me interessava. Durante a graduação... Alô, alô? Oi. Tá ouvindo bem? Tô. Então, e aí mas no Brasil não tinha ninguém fazendo neurociência, assim, não a nível do jeito que eu queria, né? E eu fui aconselhado por um professor a falar, se especializa em biologia molecular e celular, que isso vai te dar uma base para o que você quer fazer, e aí você, mais para frente na sua carreira, você faz isso. Eu segui o conselho dele, me formei em biologia, fiz um doutorado na USP em genética humana, né, genética de câncer, e isso me deu realmente um background muito bom aí para seguir para os meus estudos de pós-doutoramento. E pesquisando, acabei encontrando o Fred Gage, que é um pesquisador do Instituto Salk, que é muito famoso nessa área de neurociência e célula-tronco, né? Eu tinha lido, na verdade, ele foi capa da Time Magazine uma vez, e com um título que era Como Reconstruir o Cérebro, isso na década de 90 ainda. E eu falei, puta, esse cara, né? Então eu fiquei com esse cara na cabeça. E fui atrás dele, né? Teve uma conversa muito engraçada, porque eu já estava fazendo um sanduíche em Boston, lá em Harvard, né? E tinha visitado alguns laboratórios e todo mundo estava muito impressionado comigo, porque eu mandava bem, assim, né? Na biologia molecular celular, o pessoal falou, óbvio que eu te quero aqui, né? Então, tive diversas ofertas de pós-doc ali. Mas quando eu vim para a Califórnia, a coisa foi um pouco diferente, né? Eu senti uma esnobada, assim, né? Mas quem é você, né? Você fez doutorado na USP, a gente nem sabe o que é isso, né? Você quer vir para cá, assim, trabalhar com a gente? Então, eu senti um pouco dessa esnobada, né? E foi interessante que eu tinha certeza que era o lugar que eu queria trabalhar, né? E você pode olhar isso de duas formas, né? E inicialmente eu fiquei um pouco revoltado. Imagina, já tem ofertas lá em Harvard, para que eu vou querer ficar na Califórnia e tal? Ou se olha por um outro lado que é, que será que esse cara, por que será que ele falou isso, né? Será que ele acha que eu sou menos que
que os outros e tal. Então, isso me estimulou a querer conseguir aquela posição, né? Então, aquelas barreiras que você encontra na vida que podem te parar ou podem fazer com que você passe por elas, né? E eu sempre tenho essa habilidade de encarar o difícil. Quanto mais difícil, me atrai, não sei porquê. Então, eu vou atrás do que é difícil. Eu sempre pergunto, né, qual que é o caminho mais fácil? Então, não vou por aqui, vou pelo mais fácil, mais difícil, né? E acabei conseguindo essa posição de pós-doutoramento lá, teve fiz todo um treinamento com célula-tronco embrionária humana, fui o primeiro brasileiro a trabalhar com essas células, mesmo aqui nessa costa, né, essas células elas eram proibidas pelo governo federal americano, era a administração do Bush, então a gente não poderia trabalhar com essas células, então a gente tive que conseguir um financiamento privado, então era uma das poucas pessoas que sabia realmente como manipular, como induzir essas células a se diferenciar em neurônio. E isso era muito empolgado para mim, né? Uma série de coisas me deixava muito empolgado. Aí terminei meu pós-doutorado, né? Consegui a posição de professor na Universidade da Califórnia e decidi montar meu laboratório. Nesse meio tempo, eu estava numa palestra do Shinya Yamanaka. O Shinya Yamanaka é um pesquisador japonês, né? Que em 2006, 2007, ele mostrou que existe uma forma de você reprogramar uma célula somática. O que é isso? É você pegar uma célula do seu corpo, que não é uma célula germinativa, então a pele, o cabelo, a polpa de dente, e você transformar essa célula numa célula embrionária, uma volta ao tempo. E a gente chama isso de reprogramação celular, né? E o Shinya Yamanaka mostrou que isso era possível, né? Alguns anos depois, em 2012, esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa dessa descoberta. E eu estava lá na palestra, né, e ele falando, isso é uma forma da gente evitar a rejeição no transplante de célula-tronco, porque agora a gente pode criar uma célula-tronco a partir do próprio paciente. Eu pensei de uma outra forma, eu falei, nossa, então se eu consigo capturar o material genômico de uma pessoa num estado pluripotente, eu consigo recapitular também o desenvolvimento neural dessa pessoa em laboratório. E esse acho que foi um grande insight, porque daí surgiu um conceito que é o que a gente chama de modelagem celular numa placa de Petri, né? Então, no inglês, a gente chama disease modeling in a dish. E, principalmente para o sistema nervoso, esse é um conceito muito importante, que tem uma série de doenças ou síndromes humanas que não são reprodutíveis no modelo animal, né? Então, 90% da indústria biomédica, ela está baseada no modelo animal, ou seja, você tem ali seja uma mutação ou uma causa de alguma condição, e a primeira coisa que você faz é, será que o camundongo recapitula essa doença? Então você vai criar a mutação genética da pessoa no camundongo e veja se o camundongo tem aquela doença, se ele apresenta aquela doença. Então a gente chama isso de modelo. Uma vez que você tem um modelo, você pode testar uma opção terapêutica. Vou dar uma droga para esse camundongo, ver se ele melhora. E fazendo isso, você depois faz o ensaio clínico, testa em humano, né? Bom, isso tudo é muito legal, a gente aprendeu um monte de coisa, né? Só que a transleitabilidade, ou seja, o que funciona no camundongo não necessariamente funciona no humano. O humano não é um camundongo menor, nosso cérebro é muito mais complexo, né? Então, você tem uma história aí de indústria farmacêutica completamente frustrada com o desenvolvimento de drogas para o sistema nervoso, porque não tem um modelo que recapitule, né, aquilo, né? Aí alguém pode falar, mas existe um modelo primata, você pode fazer isso no macaco, o macaco é muito mais parecido com o humano. Até é parecido, mas ainda é muito diferente. E depois tem um custo. Quando você sai de um camundongo e vai para um macaco, o custo é astronômico, não dá para fazer isso, né? Então a própria indústria farmacêutica já percebeu que não é um modelo viável. Então, faltava alguma coisa. A gente, com essa história de modelagem celular, né, em laboratório, a gente acaba entrando aí, né, num espaço, numa oportunidade que existe para essa parte de descoberta de novas drogas, né? Então, a gente foi aperfeiçoando esses protocolos, né? No começo, a gente conseguia transformar as células que eram reprogramadas de um paciente com autismo, por exemplo, a gente transformava isso em neurônio. Então, você tinha um neurônio autista. E a gente viu que esse neurônio autista, ele não faz conexões tão bem quanto um neurônio normal, né?
E a mesma coisa para um neurônio com a síndrome de Rett, né, uma doença neurológica também bastante severa. Então, também tem problema de conexão, de sinaptogênese. Então, a gente acabou usando esse modelo para testar drogas. E aí a gente descobriu uma coisa muito importante, que, na verdade, aí vem o que eu acho que foi um momento eureka, né, aqui no nosso laboratório, que é essas doenças neurológicas, elas são passíveis de reversão. Ou seja, o que é isso? Né? A gente vem aí de 100 anos de neurociência mostrando que doenças do neurodesenvolvimento não há o que fazer. Existe uma janela crítica no neurodesenvolvimento, que uma vez que o estrago está feito, não tem mais o que fazer. Bom, a gente conseguiu reverter o aspecto de uma doença neurológica em laboratório usando algumas drogas candidatas, né? Isso mostra que essas doenças são passíveis de reversão, são reversíveis, o que sugere que possa existir uma cura, né? Ou um eventual tratamento que elimine esse estado dessa doença e a pessoa volte a se comportar de uma forma normal, uma forma neurotípica, né? Existem já uma série de indicações de que isso é verdade, né? Uma série de próprios modelos animais já mostraram que isso é possível, mesmo no indivíduo adulto você consegue reverter, né, eliminar completamente o estado de doenças neurológicas. Isso dá para ser feito através de manipulação genética, o que não é possível no humano, mas é possível no animal, né? E tem uma série de mutações que afetam vias metabólicas, né? Então, um dos casos clássicos é quando afetam vias de neurotransmissores específicos aos cérebros, por exemplo, o caso da dopamina. Se você tem uma mutação em alguma da enzima, da cascata de dopamina, teu cérebro não produz dopamina na quantidade esperada. Isso, se você é um indivíduo adulto, faz com que você tenha um Parkinson. Se você é um indivíduo que está durante o desenvolvimento, você pode ser confundido com autismo, né? Porque você não está se desenvolvendo bem, você não tem todo o sistema de rewards do cérebro, porque você não tem a dopamina. Bom, se você faz o screening genético dessa pessoa e descobre qual a mutação, você consegue complementar o defeito genético com, por exemplo, uma dieta, um precursor de dopamina, um remédio que já é conhecido, né? O próprio remédio para Parkinson poderia funcionar, né, nesse caso. E isso eu pude observar pessoalmente aqui no Hospital da Califórnia. Você tem os casos de crianças são impressionantes, né? A criança chega com uma apatia, não fala, não responde, e fala, é autista, né? Aí você faz um mapeamento genético, descobre qual que é a mutação genética e consegue ali, né, reverter essa situação. A criança flora, você fala, nossa, isso é milagroso. É autista, muito importante. Aí você faz um mapeamento. Então, essa ideia, né, de você aplicar o conhecimento genético para uma reversão, para uma medicina personalizada, começou a me chamar muita atenção. Porque a gente acaba fazendo isso no ambiente acadêmico, né? A gente tem grants aqui que permitem que a gente faça isso para estudar alguns casos. Mas isso ainda não chegou na população, né? Então, eu sabendo disso, né, fico sempre assim, né? Nossa, eu conheço tantas famílias com crianças autistas que podem nem ser autistas, ou pode ser que esteja um tratamento ali disponível, pronto, na prateleira, né? E você não está sabendo. Seria bom se eu pudesse sequenciar todo mundo, né? E descobrir o que cada um tem e fazer um tratamento personalizado para cada um. Então, fiquei com isso na cabeça, né? E quando os nossos trabalhos de reversão no modelo humano foram publicados, né, foi um rebuliço, teve uma repercussão mundial e reverberou no Brasil também, né? E no Brasil reverberou de uma forma que alguns pais de famílias com crianças autistas me contactaram e falaram, poxa, Alisson, seria muito legal se passasse aqui, contasse da tua pesquisa para os nossos políticos, né? Quem sabe eles dão uma ajuda, fazem alguma coisa. Bom, eu muito ingenuamente, já estando morando fora dos Estados Unidos há muito tempo, né? Falei, lógico, né? Imagina, que isso, né? Seria meu prazer, né? Fui para lá 2 vezes, né? Conversando com o Ministério da Saúde, ministro da Casa Civil, enfim, foram diversas pessoas ali. E vi que, na verdade, o interesse não existia. O interesse político de fazer com que isso aconteça é zero, né? Não tem esse interesse. Na verdade, o próprio entendimento
né, dos conceitos e das coisas que eu estava falando foi muito frustrante, porque isso, né, uma das pessoas do comitê ali de autismo brasileiro achava ainda que era uma coisa de psicologia, não tinha nem a noção da base genética do autismo. Então, uma conversa de louco, uma conversa nonsense, né? Saí muito frustrado, né? E esses pais, coitados, né? Eles, poxa, né? Me desculpa, gastou seu tempo, veio aqui, não deu em nada, tal, né? Tinha proposto uma ideia de montar um centro de estudos para o autismo no Brasil, que englobasse uma série de coisas. Enfim, não deu nada. Mas alguns desses pais falaram, olha, e se a gente fizesse de uma forma social privada, né? E foi a primeira vez que eu incorporei esse conceito de uma social enterprise, né? O que seria isso? Seria uma forma de você abrir uma empresa com um objetivo social muito claro, ou seja, a gente quer ajudar, quer transmitir o conhecimento, quer acelerar o drug discovery e, ao mesmo tempo, né, ser lucrativa, ter uma forma, algum serviço, alguma coisa que você possa, né, vender e conseguir, então, se manter e criar esse projeto, né? Bom, isso para você, para mim, não é mais novidade. Isso acontece em diversos lugares do mundo. A gente tem diversas dessas empresas pipocando em todo lugar. Então, o conceito em si não é mais tão inovador. Mas me chamou a atenção e eu achava que talvez seria muito difícil fazer isso no Brasil, né? Mas a coisa foi se desenvolvendo de uma forma que eu acabei me contactando, me conectando com uma rede, né, de profissionais que simplesmente falaram, não, vamos fazer isso daí, né? E vamos fazer de uma forma que seja, assim, de primeira qualidade, queremos uma coisa de primeiro mundo, né? E a gente, né, descobriu que o serviço de mapeamento genético no Brasil para autismo não é o melhor, né? Deixa muito a desejar. Então, existia um nicho aí para esse tipo de produto, mesmo sendo um produto caro, né? O sequenciamento genético é uma coisa cara, não é uma coisa que o seguro-saúde cobre, você tem que pagar do próprio bolso e tal. Bem complicado, mas a gente falou, mas pelo menos vamos oferecer algo, né? Então a gente montou essa companhia, que é a Atismo, e ela tem como serviço o aconselhamento personalizado do tratamento do espectro autista. Isso engloba também uma série de outras doenças neurológicas, né? Então, na Atismo é isso que a gente tem feito, né? A gente tem feito o sequenciamento genético, analisado o que sai, quais são os resultados desse sequenciamento genético, e propondo um relatório, né, para aquela família e para aquele médico que acompanha aquele paciente, do que poderia se fazer com essa informação genética, né? Então, essa é uma parte. Depois disso, teve muita coisa que começou a acontecer no meu laboratório, que aconteceu em paralelo, que é essa criação, né? Os nossos protocolos foram melhorando. A gente não mais faz um neurônio isolado em cultura, mas a gente faz agora uma estrutura tridimensional que é semelhante ao cérebro humano o cérebro humano fetal, o cérebro humano em desenvolvimento. Então tem as camadas corticais, tem uma zona de proliferação que joga, que faz com que essas células migrem para a camada externa do cérebro, formando as diferentes camadas do córtex. É exatamente assim que acontece comigo e que acontece com você, né? A gente passou por esse processo. E o nosso protocolo hoje faz com que a gente recapitule isso e consiga observar se existe algum problema, né, durante esse desenvolvimento num cérebro autista, por exemplo. A gente também consegue usar esses minicérebros para testar algum fator ambiental que pudesse estar levando a algum problema neurológico. O exemplo mais claro que eu tenho para te dar foi aqui nesse laboratório que a gente mostrou que o vírus da Zika, né, ele tem um problema causal, ou seja, esse vírus que está circulando no Brasil, ele tem uma atração para essas células progenitoras fetais e evita com que as camadas do córtex se formem, né? Então essa é a tecnologia, transformador isso. Sem essa tecnologia, a gente estaria dependendo do modelo animal, que é um modelo que, né, para o vírus da Zika não é o melhor. Ele recapitula alguma coisa, mas o vírus está programado, ou ele evoluiu para infectar uma célula humana fetal, né? Então, daí vem essa possibilidade. E o pessoal da Atismo, né, acompanhando todos essas ideias, falou, olha, vamos usar esses minicérebros para criar uma plataforma para que se teste drogas, né,
para o espectro autista. Então, a gente criou agora, né, um branch da Tismo. Aliás, a Tismo está criando branches em diferentes lugares do mundo, porque as pessoas estão escrevendo para a gente, falando, olha, aqui na Espanha não tem alguma coisa assim, queremos um Tismo na Espanha. Então, acho que é justo falar que a maioria das pessoas que fizeram um sequenciamento genético estão muito satisfeitas com o resultado, é muito compreensivo o que sai. E a gente tem um sistema de radar online que fica sempre observando quais foram os genes alterados e criando um sistema de update, né? Então, por mais que a ciência avance, não é que você fica para trás nisso. A gente está sempre atualizando esses laudos genéticos, né? Que é uma coisa também que ninguém faz hoje em dia, né? Que é muito raro de você ver. Até nos Estados Unidos não tem esse serviço, né? Então, e nos Estados Unidos, a gente falou, olha, a melhor coisa para fazer nos Estados Unidos é essa parte de minicérebro. Então, a gente criou a Tismo USA, que vai fazer isso, né? Ela está com essa plataforma, a gente tem licenças que são vindas aqui do meu próprio laboratório, da Universidade da Califórnia, né? Que permitem, né, usar esses protocolos para criar milhares de minicérebros humanos e testar novas drogas. E a gente espera que uma dessas drogas vai ser um hit que ajude, né, a formação de sinapses, ao desenvolvimento do cérebro, e isso entre mais rapidamente no que a gente chama de ensaio pré-clínico, né? Então, falei bastante, mas é uma ideia aqui da minha trajetória até essa parte da Tismo, né? Bem interessante, Alisson. Acho que é bem inquietante. Quer dizer, e muito desse trabalho, o fator, né, desse modelo experimental, o minicérebro, pelo que eu entendi, teve um papel fundamental para vocês estudarem, poderem ter toda essa evolução. É isso mesmo? É isso daí, né? Sem esse modelo seria muito complicado a gente ter feito uma série de descobertas que aconteceram nos últimos 5, 7 anos, que a gente não teria. A gente já está colocando, né, o último trabalho nosso, que saiu semana passada, acho que você ficou sabendo, que a gente conseguiu criar minicérebros para uma síndrome rara, né, que é a síndrome de Aicardi-Goutieres, que não existe um modelo animal, é uma síndrome severa, não tem cura. A gente não só descobriu qual que é o mecanismo pela qual a patologia acontece, e foi um mecanismo de neuroinflamação completamente inesperado, né? E conseguimos descobrir esse mecanismo e já descobrimos que existe uma droga, né? Na verdade, são drogas usadas para o HIV, contra o HIV, que poderiam funcionar nessa síndrome. Então, o que a gente chama de recolocação de drogas no mercado. A gente pega uma droga que é para um uso X e aplica para o uso Y, né? E fazendo isso, a gente conseguiu entrar em ensaio clínico de uma forma exponencial. Assim, a gente já conhece essa síndrome aí por anos e anos e nunca ninguém conseguiu fazer nada. Não tinha nenhuma droga a ser testada, né? Então a gente consegue realmente dar uma esperança, né, para os cientistas, para as famílias, que nesse novo modelo é uma coisa muito promissora. Obviamente, tem suas limitações, né? Um mini cérebro em laboratório, você está convidado para parar aqui no laboratório a próxima vez que estiver na Califórnia, a gente vai mostrar para você como que isso é feito. E a gente consegue, né, uma versão de miniatura mesmo, ele cresce até meio centímetro, mais ou menos, em média, né? E, obviamente, ele não recapitula todos os nuances, todas as redes nervosas do cérebro humano, né? Então, é realmente aqueles estágios bem iniciais do embrião. Agora, a gente está com uma plataforma onde a gente consegue, ou a gente acredita que a gente consiga, né, correlacionar o que acontece nesse minicérebro no cérebro adulto, né? E uma vez que a gente confirmar isso, né, a gente vai ter uma outra conversa, porque isso vai mudar tudo. Não, é impressionante isso, né? Eu acho que tendo feito medicina e tendo feito negócios, a gente vê a frustração, né, acho que da indústria, acho que não só da indústria, né, mas de produzir drogas fármacos adequados para Alzheimer, e tantas doenças, né? Eu acho que isso que você colocou, realmente, a dificuldade de um modelo adequado é muito grande, né? Uhum. Os blockbusters da indústria farmacêutica, né, são na década de 70, né? Você pega o Prozac e tal. Então, desde a década de 70, não tem mais um blockbuster, uma droga. A indústria farmacêutica, ela meio falou, olha, neurociência, enquanto vocês aí da academia não descobrirem uma forma de entender o cérebro melhor,
a gente vai investir em câncer, porque câncer é fácil, você pega o câncer, você tira o câncer do paciente e ele está lá, já no laboratório, você já pode estudá-lo, né? O cérebro, a gente nunca conseguiu fazer isso. Então, agora a gente consegue fazer isso, a gente consegue recapitular, reconstruir o cérebro em laboratório, né? Então, essa é a grande inovação. Ainda são poucos os exemplos, a maior parte de descoberta de drogas está vindo do meu próprio laboratório, né? Deve ter uns 10, 15 laboratórios no mundo que fazem essa tecnologia, né? E pouquíssimos conseguiram descobrir novas drogas. Então, ainda a indústria ainda quer esperar um pouco isso pegar, né? Mas já estão investindo, né? Já estão licenciando as tecnologias. O meu próprio lab já teve grandes farmas que estão licenciando essa tecnologia, mandando pessoas aqui para aprender, né, como que faz isso, para tentar recapitular os nossos achados independente nos laboratórios deles, né? Então, o interesse da indústria ainda é sutil, mas já existe, é uma sementinha que foi plantada. Bem interessante, assim. E, bom, eu acho que é não só interessante, eu acho que a questão realmente do minicérebro, eu acho que mostra esse potencial que eu acho que para nós, né, acho que um dos motivos dessa conversa, assim, que é difícil até para o público mais leigo entender, né, ou que não está tendo contato, entender exatamente o que é essa tecnologia, né, que não é, eu acho que não chega tão fácil. Aí nos Estados Unidos, isso já é um conceito corriqueiro ou não? É uma área em ebulição, né? Então, toda semana você tem um novo trabalho sendo publicado que apresenta alguma melhora, algum uso desse minicérebro. Como eu falei, semana passada a gente teve, né, um super trabalho aí mostrando a utilidade disso daí. E então, a cada 2, 3 semanas você vê um outro grupo que apresenta uma melhoria. Ainda estamos nos estágios incrementais dessa tecnologia, não é um produto final, né? Mas é como tudo, né? Lembra dos primeiros celulares, né? Que eles abriam assim, você falava, né? Então, a primeira TV de tela plana, que ainda era grossa, hoje em dia fininha. Então, toda tecnologia, todo produto de inovação vai passar por esse estágio de desenvolvimento, né? Mas aquelas pessoas que praticamente se jogarem, que apostarem nas tecnologias nesses estágios iniciais, são as que vão colher o fruto lá na frente, né? Então, eu não acho impossível de que no futuro a gente já tenha esses minicérebros conectados a um mini coração, que estão conectados a um mini fígado, né? Então, você vai criar aí um sistema de organismo em laboratório, que aí você vai testar realmente como é que a droga, quando entra na circulação sanguínea, como que essa droga é processada pelo fígado, e será que ela passa mesmo pela membrana hematocefálica? Será que ela chega no cérebro? Então, tudo isso vai acontecer num chip, né, que vai ser bem pequenininho, e é onde a gente vai testar milhares e milhares de drogas. E eu vou mais além. Esse futuro vai ser personalizado. Sabe o famigerado teste do pezinho, né, que a criança nasce, tem que fazer aquele furinho, tirar uma gotinha de sangue? Isso aí vai acabar. Isso vai ser substituído por duas coisas: o sequenciamento do genoma completo daquela pessoa e as células pluripotentes daquela pessoa, que lá no futuro vão ser usadas para recriar pedaços de tecidos, né, para se estudar se existe a chance, né, como uma ferramenta de diagnóstico também é possível, a chance de desenvolver algum problema, né, em algum tecido, né, algum problema mental, por exemplo. Então, isso vai trazer confiança no dado genético, né? O dado genético sozinho é uma indicação. O dado genético com as suas células em cultura, eles se complementam muito bem. Torna-se uma tecnologia muito poderosa. Maravilhoso. Nossa, bem interessante. E voltando agora para o autismo, é bem assim, né? Você, assim, eu acho que o autismo, como é que vocês veem a evolução, né, desse modelo, desse trabalho que vocês estão tendo e o impacto no autismo? E voltando mais especificamente, quando você faz o sequenciamento dos genes, que tipo de feedback você pode dar para a família que melhora a qualidade de vida ou, né, o tratamento desse paciente? Tá, vou quebrar em duas partes, vou começar de trás para frente, né? Quando você faz o sequenciamento genético, né, duas coisas podem acontecer. Você vai achar uma série de alterações genéticas
ou você não vai achar alterações genéticas que sejam relevantes ao quadro clínico. Quando você não acha essas alterações genéticas, pode ser que a parte genética não seja causal, ou seja, ele tem aquela condição por algum fator ambiental, né? Isso é bem possível, né? A gente sabe, por exemplo, que uma resposta inflamatória durante a gravidez, uma infecção durante a gravidez, pode levar, né, a uma pessoa que venha a ter um problema mental, um autismo lá na frente, né? Daí a nossa preocupação com o vírus da Zika, por exemplo. Uma outra questão ambiental é um trauma, uma hipóxia durante o nascimento, também aumenta teu risco de desenvolver autismo depois do nascimento. Então, pode ser que um resultado negativo aponte para uma causa ambiental. O resultado negativo também pode simplesmente significar que hoje em dia, na ciência, a gente não acha que nenhuma dessas alterações correspondem ao quadro clínico. Bom, a genética é fluida, a gente está longe de conhecer todos os genes, todas as alterações, então isso pode mudar. Por isso que a gente criou esse sistema de update, né? Ou seja, um sistema que funciona, um algoritmo que funciona 24 horas, 7 dias da semana, que fica sempre olhando para as alterações daquele indivíduo e buscando na literatura se tem alguma novidade, se tem algo novo. Assim que tiver algo novo, esse algoritmo vai mandar uma mensagem para o médico daquele paciente, falando, olha, a gente encontrou agora que um dos genes que tinha dado negativo hoje é positivo, né? Hoje a gente sabe que é um gene importante. Então, o resultado negativo do sequenciamento genético não tem um benefício clínico imediato, né? E pode descartar uma causa genética. Pode ser que ele aponte para uma causa ambiental. Bom, esse é uma possibilidade. A outra possibilidade é você ter uma lista de genes ou alterações genéticas, variantes genéticas, que são causais ou que podem ser causais, que explicam aquele quadro clínico. Dessas alterações, tem algumas que a ciência já está muito confiante, né? Ou seja, a gente vê que toda pessoa que tem mutação no gene X tem autismo. Então, isso aumenta a nossa confiança de que o gene X causa autismo, né? E tem uma série de outras alterações onde a confiança ainda não está confirmada cientificamente. A gente ainda não tem tanta confiança. Então, é uma probabilidade. É possível que seja, que leve ao autismo, né? Dos genes que são causais, que a gente já sabe que causa, mais ou menos 1% deles, né, a gente pode ter um impacto clínico, ou seja, cai naquela ideia de uma via conhecida, né, ou uma via que seja passível de reversão, por exemplo, né, a alteração da produção de um neurotransmissor. Isso pode ser facilmente corrigido com um medicamento ou mesmo com uma dieta especial, né? Então, são poucos os casos hoje que a gente consegue dar um impacto clínico na vida daquele paciente, né? Outro exemplo muito clássico, que a gente já teve casos assim em autismo, é a epilepsia refratória, ou seja, a criança testou diversos medicamentos e não encontrou um medicamento que ajude, né, a acabar com aquela epilepsia. Através do sequenciamento genético, a gente descobre, o gene é esse daqui. A gente procura na literatura se existe algum outro paciente com epilepsia que tem essa mesma mutação. A gente descobre outro paciente, descobre o que foi feito para aquele outro paciente e sugere ao médico um medicamento que o médico nunca tinha pensado. Falou, poxa, um antidiurético para tratar a epilepsia? Imagina, jamais iria pensar nisso. Agora, com o exame genético, você tem esses insights, né? Então, é uma coisa que, com certeza, não vai ter um efeito colateral muito grande no paciente, que vale a pena testar, né? E, em muitos casos, né, funciona, né? Simplesmente, sabendo a informação genética, aumenta a confiança naquele tratamento. Então, os casos, né, ainda são poucos, mas quando funcionam muito bem, né? Então, eu sempre aconselho aqueles que têm condições financeiras, aqueles que conseguem fazer, né, a fazer o sequenciamento genético, porque a informação é poder. Essa informação vai ficar com você para o resto da vida, vai estar sempre, né, sendo atualizada, e você vai poder usá-la, né, quando for preciso. Uma coisa que está acontecendo com o autismo é que o autismo está sendo estratificado, ou seja, não se fala mais aquela criança tem autismo, né? Hoje em dia, a gente define autismo pelo gene que é afetado. Então aquela criança tem a mutação no gene XYZ, né? E os ensaios clínicos que estão surgindo, eles também não recrutam mais crianças autistas, porque a gente já sabe que é uma coisa muito heterogênea.
a gente recruta criança autista com mutação no gene XYZ. Se você não tem essa informação genética, você não consegue nem saber se existe um ensaio clínico sendo conduzido para a tua condição. É exatamente a mesma coisa que a gente viu com câncer alguns anos atrás, né? E eu e você, a gente vivenciou isso, né? Aconteceu isso. Falava assim, fulaninho morreu de câncer, né? Bom, câncer é tudo, é diferentes tipos de câncer. Hoje em dia a gente sabe que eles são definidos de acordo com o tecido, de acordo com as vias genéticas, né? Então existem drogas que são específicas, né? A droga para um câncer de pulmão não vai funcionar para um linfoma, para uma leucemia, são coisas diferentes, né? Então, tudo isso faz com que a gente olhe para o câncer, olhe para a história do câncer e veja que o mesmo está acontecendo em autismo, né? Interessantíssimo. Não, isso é muito instigante, realmente, como você falou, é muito instigante estar em neurociência agora, né? E hoje, quer dizer, além de construir modelos animais para as doenças, quer dizer, já tem a questão de testar testar possíveis drogas de tratamento, né? Quanto tempo demora um tipo de desenvolvimento como esse? Quer dizer, qual que é o seu principal desafio hoje? Tá. São duas perguntas. Sim, o processo, né, ele segue, o que é muito legal, ele segue o processo de desenvolvimento humano. Ou seja, se a gente começa do zero e cresce esses minicérebros por 6 meses, eles representam 6 meses de gestação humana, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem feito, a gente tem crescido esses minicérebros por mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, que é quando representa uma criança que já nasceu e tem alguns meses de idade, né? Então, é o mais longo que a gente consegue manter. Por que a gente não consegue ir mais longe? Na verdade, ainda a gente tem uma limitação tecnológica. A gente não está inserindo, por exemplo, vascularização, né? Então, esses minicérebros não são vascularizados. A gente ainda está tentando fazer com que eles sejam vascularizados, né? E é capaz que com uma vascularização a gente consiga mantê-los por mais tempo, fazer com que eles cresçam mais, né? Então é possível que daqui a pouco a gente não vai estar mais chamando isso de minicérebro, a gente vai estar chamando isso de um cérebro protótipo, ou como a gente gosta de chamar natismo, né? A gente chama de Brain Model Technology, porque isso engloba tudo, né? Essa tecnologia vai mudar bastante. Então, existem ainda essas limitações técnicas que estão sendo resolvidas muito rapidamente, né? É muito gostoso de estar nesse ambiente, de ir para os congressos, de conversar com os colegas, né? E assimilar essas novidades, né? Antes mesmo de serem publicadas, de serem, né, divulgadas, a gente já consegue, né, ganhar aí uma atração e aumentar a rapidez com que isso anda. Então, o processo é longo, depende do tempo de gestação humana, o que não é necessariamente ruim, porque você dá tempo àquele minicérebro para refazer todas as conexões nervosas do cérebro humano, que é um tecido mega complexo. Você não quer acelerar isso muito para dar tempo de fazer isso bem feito, né? Então, é um trade-off, né? Quanto mais devagar, mais sofisticado é o desenvolvimento. E isso a gente vê, por exemplo, a gente fez um minicérebro de um chimpanzé, né? Quando você faz um minicérebro de um chimpanzé, ele amadurece muito mais rápido, porque o período de gestação do chimpanzé e de amadurecimento do cérebro do chimpanzé é muito mais rápido do que o humano. Um bebê chimpanzé é muito mais esperto que um bebê humano. Ele já sabe pular de galho em galho, já sabe agarrar, já sabe ir atrás do leite. O bebê humano é completamente independente. Então, representa novamente o tempo de amadurecimento do cérebro humano. E eu acho isso fenomenal, porque esse era um dos problemas que a gente tinha com o modelo animal, com o camundongo. O camundongo é muito rápido. O próprio metabolismo do camundongo é muito rápido. O coração do camundongo bate pelo menos 100 vezes mais rápido do que o do humano, né? Então, quando você vai testar a cinética farmacológica de uma droga em camundongo, você tem que fazer uma série de ajustes para saber, prever o que vai acontecer no humano, né? Agora a gente já pula isso tudo, agora a gente já tem o modelo que é humano. Então, os laboratórios de célula-tronco do futuro vão ser laboratórios que vão ter essas incubadoras, onde esses cérebros vão ficar incubados lá por anos e anos para tentar chegar ao nível de maturação do cérebro adulto, né? Obviamente, a gente vai tentar ver se a gente não consegue antecipar isso, né? E ter insights
antes de chegar nesse nível de maturação, mas é possível que, sim, é possível que a gente tenha que esperar o mesmo tempo de desenvolvimento, né? Não, maravilhoso, bem impressionante, né? E eu acho, recentemente estou lendo aquele livro Homo Deus, quer dizer, a gente está, e muitas pessoas falam que a gente está caminhando para a imortalidade, né? Você acredita que isso é assim, talvez não viver para sempre, mas certamente viver mais, com mais qualidade, muito mais. Você acha que todas essas pesquisas tornam esse tipo de visão mais viável no médio prazo? Sim, Médio longo? acho que com certeza, né, a gente está estendendo aí, né, a viabilidade, a durabilidade da vida humana, né? E isso é por causa do nosso entendimento, né, do processo metabólico humano, do processo biológico, permite com que a gente consiga lutar contra doenças do envelhecimento muito mais, de forma muito mais eficaz, né? E também eu acho que eu vejo essa parte da regeneração, da medicina regenerativa, né, que é a substituição de órgãos, né, é muito mais próxima de uma realidade do que alguns anos atrás, né? Então, acho que no futuro, né, teu coração vai começar a pifar, você vai substituir o coração, né? Teu pulmão vai começar a pifar, você vai substituir o pulmão. Você vai conseguir fazer isso com virtualmente todos os tecidos do seu corpo. Bom, o que te preserva a tua identidade? É o teu cérebro, né? Se a gente conseguir manter o cérebro intacto, aí sim a tua identidade pode ser preservada por toda uma eternidade, né? Isso é uma coisa que, né, as pessoas que trabalham com... que tem colegas aí que gostam de ficção científica, né, isso já foi explorado bastante, né? Aquelas ideias de que você pode transplantar o cérebro de uma pessoa para outra, o próprio Frankenstein tinha um pouco disso também, né? Então, isso já te leva para pensar nessa imortalidade. Acho que tudo isso esbarra numa questão ética mais fundamental, que é se é realmente isso que a gente quer, e se vai ter um limite, se a gente vai botar um limite ou não, vai deixar isso para sempre, né? Ou então esbarra numa outra plataforma, né, que volta aquele conceito de Brain Model Technology, né, que é o futuro de você associar o teu cérebro com uma plataforma digital, né? Então, vai ficar associado a um computador, onde vai ajudar você a processar suas memórias, a você manter armazenado as informações que você precisa e a ter um output, ou seja, a executar algumas funções, mesmo que o teu corpo já tenha se deteriorado completamente, né? De novo, alguém tem que perguntar qual que é o desejo desse cérebro isolado do corpo, o que vai dar prazer para ele, porque é muito possível que quando a gente tire o cérebro do corpo humano e coloque ele numa experiência virtual, ele se suicide, ele se mate, porque não existe, né, um sistema de prazer a esse cérebro, né? Você vai ficar dependendo de um neurotransmissor artificial, né, para trazer, de repente, uma sensação de prazer. Mas pode ser que a gente nunca chegue lá. Então, pode ser que um cérebro isolado do corpo cometa suicídio. Bacana, não, bem instigante. E uma coisa assim que eu fiquei curioso, né, nas suas pesquisas, para mim já está bem mais claro, pelo menos, como é que vocês fazem um mini cérebro. Como é que vocês testam possíveis drogas, assim, para não ter que testar aleatoriamente? Como é que você faz isso? A partir do momento que você tem um modelo de uma doença, como a que você mencionou. Uhum. E as formas da gente escolher essas drogas, né, pode acontecer por vias que às vezes a gente nem espera, né? Então, existem o acaso, né? Simplesmente o acaso. A gente testou alguma coisa que, por acaso, a gente achou que poderia funcionar e funciona, né? Então, o acaso tem aí um exemplo. A gente pode escolher drogas completamente aleatórias. E existem bibliotecas químicas, né, que estão disponíveis aos pesquisadores, onde a gente pode pegar essas bibliotecas e simplesmente testar nos minicérebros. Ou a gente pode ir a partir do que já se sabe. Desculpa interromper, mas aí para cada teste você mata o minicérebro ou não? Sim. Depende do tipo de informação que você tá lendo desses minicérebros. Em geral, a gente faz uns 3, 4 tipos de testes para confirmar que houve a reversão, que houve uma eficácia. Então, o primeiro seria, por exemplo, o número de sinapses, né? Então, no caso do autismo, a gente vê que é um número de sinapses reduzido. Então, a gente coloca drogas, depois a gente conta o número de sinapses, a gente vê se aumentou ou não aumentou. Para fazer isso, você tem que matar esse minicérebro, né?
aí fazer sessões histológicas e contar o número de sinapses que existem lá dentro, né? Essa é uma forma. A outra forma que a gente usa bastante é a neuroanatomia, né? Ou seja, será que existe alguma alteração na morfologia desse neurônio? Os neurônios são como árvores, né? Eles têm um tronco forte e depois tem uma série de braços, né? Que tem uma neuroarquitetura muito típica, né? Quando você tem um processo patológico, muitas vezes esses braços se retraem, o núcleo da célula diminui, fica pequenininho. Tudo isso é um sintoma de que algo não está bem no sistema, né? Então a gente olha também para essa neuroanatomia. Essa neuroanatomia a gente consegue fazer com o cérebro vivo, ou também a gente pode fazer com o cérebro morto. Então aí é opcional, né? E tem um outro tipo de informação que a gente olha, aí não é mais olhando para a unidade do cérebro, não é mais olhando para o neurônio, mas sim para a network, né? Ou seja, a gente consegue plaquear esse minicérebro numa placa que tem uma série de eletrodos, né? E esse minicérebro vai ficar sentadinho ali em cima daqueles eletrodos, e toda vez que tiver uma informação genética, né, o eletrodo vai e mostra para a gente. É o que a gente chama de ação de potencial, que na verdade é um spike, é um estímulo que o neurônio está tendo, né? E a gente consegue capturar todos esses estímulos do minicérebro durante um período de tempo e montar uma network, ou seja, a gente sabe o quanto que eles estão conectados, a gente sabe o quanto que eles estão sincronizados, a gente sabe qual que é o nível de atividade que ele está tendo naquele momento. Então, tem uma série de informações que você extrai disso daí. Para fazer esse teste, você não precisa sacrificar esses minicérebros, né? Eles podem ficar lá na placa o tempo que for. Então, a gente pode testar uma droga, aí ver se funciona, não funciona, dá uma lavadinha, coloca uma outra droga, funciona, não funciona, dá uma lavadinha, coloca uma outra, entendeu? Então dá para fazer isso, né? Tudo isso é possível, depende muito da questão. Em algumas doenças, a gente já tem um conhecimento, principalmente o conhecimento genético, né? Nessa última síndrome que a gente estudou, a Aicardi-Goutieres, a gente já sabia que a mutação causal é a mutação de um gene chamado TREX1, né? E é um gene envolvido no sistema imune e tal, que todo mundo ficava muito curioso de por que tinha, né, essa resposta inflamatória no cérebro, sendo que era um gene do sistema imune. Então a gente conseguiu mostrar o porquê que isso acontece usando esses minicérebros, mas a gente partiu a partir do próprio gene, descobriu a causa, e a partir da causa a gente conseguiu postular ou formular hipóteses para mostrar que droga que poderia funcionar, né? Perfeito. Não, extremamente, sempre bem interessante, assim. Ou seja, esse é um campo em franca expansão, né? Assim, hoje né? Hoje os minicérebros, eles no limite, você cuida então de células tronco, assim, como é que o seu papel dentro da universidade hoje, qual que é exatamente? A minha função, tá legal, vou contar para você. Então, eu sou o que a gente chama de PI, né, que é um Principal Investigator. Então, legal. Primeiramente, eu sou professor da universidade, então tenho minhas responsabilidades como professor. Tenho que dar algumas aulas, tenho que ensinar os alunos de medicina, principalmente, tenho que guiar, né, carreiras. E depois, como principal investigator, eu lidero um time de pesquisa. Meu time de pesquisa tem umas 17, 18 pessoas, né? Varia um pouco, uns saem, outros entram, mas mais ou menos é esse o tamanho do laboratório. Nesse grupo de pesquisa eu tenho os pós-docs, né? Que são aqueles que já têm o doutorado, que chegaram para o meu laboratório para ganhar uma experiência e amadurecer melhor antes de conseguir a próxima posição na carreira. Tem os estudantes de doutorado, né, que também estão vinculados a algum programa de pós-graduação da Universidade da Califórnia, fazem o doutorado comigo. Existem também técnicos de laboratório que nos ajudam em tudo. Existem também estudantes, né, que estão na graduação ainda, que estão se formando em biologia e querem fazer, às vezes, um mestrado. Então, eles são também parte do laboratório. Tem uma série de voluntariados. E tem uma série também de exchange students. Esses são estudantes de outros países, né, que vêm aqui para o meu laboratório para ganhar uma experiência. Obviamente, né, a maior parte desses estudantes acaba vindo do Brasil. A gente já treinou mais de 50
estudantes nessas tecnologias. Então, já tem gente no Brasil, né, fazendo minicérebro, tem laboratórios da USP, tem a própria Tismo, né, então a gente já conseguiu transferir essa tecnologia para o Brasil. Ainda não pegou muito, porque é uma tecnologia cara, né, então a gente consegue fazer aqui nos Estados Unidos, que a gente consegue atrair, né, um investimento muito maior. No Brasil ainda é um pouco difícil de fazer isso, né, então os poucos que receberam esse treinamento não são todos que conseguem atrair um investimento para tocar isso daí, né? E além de ser professor, ter o meu laboratório, eu sou também diretor do programa de células-tronco, né? Isso é uma iniciativa da Universidade da Califórnia, né? E para administrar uma série de laboratórios, são mais de 300 laboratórios que eu tenho que supervisionar, que trabalham com células-tronco humanas. Então, durante o governo do Schwarzenegger, aqui na Califórnia, a gente teve aprovado a Proposition 71, que foi, eu não lembro como é que chama isso em português, mas quando faz uma votação, um plebiscito, né? Houve um plebiscito e a população da Califórnia decidiu que 3 bilhões de dólares fossem direcionados a pesquisas com células-tronco humanas, né? Então, uma série de laboratórios que às vezes nem fazia isso, começaram a fazer isso, teve esse investimento nessa área, né? Então, eu, como diretor, supervisiono, né, uma série desses trabalhos. Então, meu dia é bem ocupado, né? Não para. Maravilhoso, aqui, né? Maravilhoso. Alisson, eu quero muito te agradecer o seu tempo, foi um prazer recebê-lo, né, conversar com você. Essa conversa vai ficar disponível para os nossos colegas do Brasil e de fora, mas muito interessante, eu acho, assim, muito legal ver a sua trajetória como pesquisador, profissional, muito interessante. Eu acho que aprender mais sobre esse modelo, os minicérebros, né, sobre os usos presentes e futuros. Com certeza vou conhecer mais o trabalho da Tismo aqui no Brasil, né? A gente fala assim, que a gente costuma falar muito de tecnologia, mas é muito bom, né, essa parte de biotecnologia, modelos, eu acho que é muito interessante e realmente é uma coisa que a gente tem muito pouco aqui, né? Então, acho que, e mais do que isso, eu acho que hoje, em saúde, é fundamental a gente estar se atualizando sempre, né? Porque essas conversas, assim, conversas extremamente instigantes, né? Que eu nunca, pelo menos com minicérebros, eu nunca tinha tido, que é ótimo, né? Obrigado, muito obrigado. Imagina, obrigado pela iniciativa. Espero ter sido útil. Se tiver alguma outra questão aí de alguém que esteja ouvindo, pode me contactar diretamente por e-mail. Tenho a minha página no Facebook também. Fique à vontade. Obrigadaço. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Irlan. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.